Se tens dinheiro parado no banco neste momento, este vídeo pode fazer olhar de uma forma diferente aqui para o rendimento passivo e diversificação, agora para este ano de 2026. Durante muitos anos habituámos à ideia de que colocar o dinheiro no banco era o suficiente para proteger o nosso património. Mas a realidade económica mudou bastante e quando existe inflação, mesmo que a mesma seja moderada, o dinheiro parado perde poder de compra, isto ao longo do tempo. Ao mesmo tempo, muitas pessoas sentem-se mal porque veem que as opções de investimento são limitadas. O imobiliário exige uma entrada de capital elevada e gestão, as ações têm volatilidade e nem toda a gente se sente confortável com as oscilações aqui do mercado. Mas existem outro tipo de investimentos também mais especulativos que muitas pessoas preferem evitar. Ora, é exatamente neste espaço intermédio que surgem alguns investimentos alternativos e um deles chama-se crowdlending, também conhecido como peer-to-peer ou peer-to-business lending. Hoje vamos falar um pouco sobre isso de uma forma mais simples, continuar a responder às vossas perguntas mais comuns que as pessoas fazem quando descobrem este tipo de investimento. E vou também mostrar um exemplo concreto dentro aqui da plataforma da MacClear para perceberem como é que funciona aqui tudo na prática. Olá a todos, meu nome é Ariana Nunes e este é o canal Renda Maior. Ora, antes de avançarmos, duas notas muito importantes. Primeiro, este vídeo tem caráter educativo, não constitui aconselhamento financeiro. Cada pessoa deve avaliar a sua situação financeira e o seu perfil de risco antes de investir. Segundo, todo o capital investido está sempre em risco. Este vídeo também tem o apoio aqui da plataforma MacClear através do programa de referidos. Qualquer um pode também ganhar, basta também consultarem o link que está na descrição. Neste momento existe uma campanha que inclui bónus de 3% e mais 3% de retorno em termos de fidelidade em determinados investimentos. Como sempre, recomendo confirmarem as condições atualizadas diretamente na plataforma através do link que vai estar na descrição deste vídeo. Agora vamos começar pela pergunta mais básica. O que é exatamente o crowdlending? Ora, o crowdlending é um mecanismo que permite a investidores emprestarem dinheiro diretamente a empresas ou pessoas através de plataformas online. Ou seja, em vez de um banco fazer toda esta intermediação entre quem tem capital e quem precisa de financiamento, essa ligação passa a ser feita diretamente através da tecnologia. Isto significa que quando colocas dinheiro num banco, na prática, também estás a emprestar esse dinheiro a outro tipo de projetos ou pessoas. O banco depois utiliza esse capital para financiar as empresas ou projetos ou até ao crédito ao consumo e depois como é que ele ganha? Cobra juros por isso. No crowdlending aqui, a lógica é semelhante, mas aqui a intermediação é reduzida. Os investidores escolhem diretamente quais são os projetos que querem financiar e depois recebem os juros em troca. Então, existem dois grandes tipos de crowdlending, vamos dizer assim. O primeiro chama-se peer-to-peer e envolve empréstimos aqui a pessoas ou pequenos negócios. O segundo chama-se peer-to-business. Peer-to-business envolve, de facto, aqui o financiamento diretamente de pessoas, empresas ou projetos empresariais, neste caso. Na Europa, muitos investidores preferem o segmento aqui do peer-to-business, vamos dizer desta forma, porque frequentemente existem garantias associadas aos empréstimos como ativos da empresa ou projetos com colateral. Outra pergunta muito comum é onde é que este tipo de investimento se encaixa num portfólio, não é? Nós temos ações, temos imobiliário, a verdade é que se nós compararmos isto com depósitos bancários, por exemplo, depósitos que podem pagar cerca quase de 2 a 2,5% por ano, nós podemos também verificar aqui outras coisas do outro lado. Num portfólio temos, por exemplo, um mercado acionista, que historicamente até pode dar aqui um retorno médio de longo prazo a rondar, sei lá, 7%, 8%, 10% ao máximo por ano, mas também tem volatilidade elevada. O crowdlending normalmente posiciona-se um pouco entre estes dois extremos, dependendo do projeto e do risco envolvido, nomeadamente os depósitos a prazo e também da bolsa. Em muitas plataformas europeias os retornos podem variar entre 7% e até 16% ao ano. Claro que isto aqui já é um valor muito elevado. No caso da MacClear, a média anunciada, ronda cerca de 14,5% ao ano com pagamentos mensais. Mas naturalmente que surge aqui então aquela questão que acho que todos colocamos, que é se o retorno é mais elevado, então qual é que é o risco aqui? Então, vários riscos que devem ser compreendidos antes de investir. O primeiro é o risco de incumprimento. A empresa recebeu financiamento, depois não consegue pagar esse empréstimo. O segundo risco é associado ao originador, ou à empresa que estrutura aqui os empréstimos, à plataforma. E o terceiro é o risco de liquidez, porque o dinheiro normalmente fica então investido até ao final do prazo do empréstimo, de acordo com a maturidade do mesmo. Existe também o risco cambial, se investires numa moeda diferente, por exemplo, da tua moeda base, que neste caso seria o euro. Por exemplo,
Um investidor cuja moeda principal não seja o euro pode ter ganhos ou perdas adicionais dependendo da evolução também aqui das taxas de câmbio. Outra dúvida que também surge aqui frequentemente é sobre a regulamentação aqui que é colocada neste tipo de serviços financeiros. Durante muitos anos este setor funcionou de uma forma um pouco uniforme, vamos dizer assim, na Europa, mas nos últimos anos entrou em vigor um regulamento europeu chamado ECSPR, que é assim que se diz as siglas, que criou regras comuns para as plataformas aqui de crowdfunding. Isto significa o quê? Que as plataformas precisam de cumprir estes requisitos mais rigorosos, incluindo a transparência sobre projetos e segregação de fundos, isto é, onde é que põem o dinheiro, que é a segregação de contas. É particularmente aqui importante isto, porquê? Porque significa que o dinheiro dos investidores deve ser mantido separado dos fundos operacionais da plataforma, que tem para pagar aqui as suas despesas mensais. Isto vai ajudar a proteger os investidores caso a plataforma tenha problemas, obviamente, financeiros. Mas mesmo assim, muitas pessoas perguntam o que é que acontece se a plataforma falir. Se existir a segregação das contas, o dinheiro que está parado na conta da plataforma normalmente permanece protegido e separado até do património da empresa. No caso do dinheiro que já está investido em empréstimos, a situação aqui é diferente, porque esses empréstimos continuam a existir, ok? Normalmente é nomeado depois um administrador externo, vamos dizer assim, para continuar a gerir estes pagamentos destes empréstimos até ao final do prazo dos investimentos. Ou seja, o risco aqui passa a ser mais relacionado com a liquidez e tempo de recuperação do capital e não necessariamente da perda total do mesmo. Outra pergunta muito comum tem a ver com os mecanismos de proteção. O que é que nós podemos ter como garantias? Algumas plataformas utilizam, por exemplo, os modelos de buyback, em que o originador recompra, o originador aqui é a plataforma, recompra o empréstimo caso exista um incumprimento. Outras plataformas utilizam modelos baseados num colateral ou em fundos de provisão, tipo fundos de emergência para estas situações. No caso da MacLear, existe um modelo de proteção nas duas camadas. A primeira camada é um Provision Fund, que é assim o fundo de emergência, digamos, da plataforma, que ajuda a manter a estabilidade dos pagamentos quando existem atrasos temporários, e este fundo é alimentado por diferentes fontes dentro do próprio ecossistema aqui da plataforma. Por exemplo, existe uma contribuição aproximada de cerca de 2% por parte do mutuário, aquele que pede o empréstimo, quando o empréstimo é estruturado também com uma taxa de cerca de 2,5% associada às transações no mercado secundário. Portanto, estes dinheiros, digamos assim, estas taxas vão para isso. E depois, existem recursos que ajudam a criar uma reserva que pode ser utilizada para suavizar aqui atrasos temporários, enquanto os processos de recuperação ou execução de garantias estão a decorrer. A segunda camada aqui, digamos, de proteção, envolve um colateral associado aos projetos. Caso exista incumprimento da plataforma, a mesma pode executar então este colateral, que é basicamente uma garantia que quem pede o financiamento, nomeadamente essas empresas, apresentam. E depois distribui esses fundos que são recuperados pelos investidores. Segundo os dados da plataforma, aqui da MacLear, até fevereiro de 2026, existiram mais de 34 mil investidores e cerca de 74 milhões de euros investidos e não houve perda de capital principal para os investidores até agora, o que é interessante em relação a esta empresa. Outra dúvida muito comum é também sobre, então, a liquidez. Ao contrário das ações que podem ser vendidas rapidamente no mercado, este tipo de investimento normalmente tem aqui um prazo definido. No entanto, muitas plataformas têm o tal mercado secundário onde os investidores podem vender as suas posições a outros investidores. Mas é importante perceber que esta venda pode não ser garantida, pode nunca acontecer, colocarem lá a vossa participação e não ser vendida, ou pode demorar aqui alguns dias ou até mesmo semanas. Vai sempre depender aqui da procura e do interesse que exista na plataforma. Outra dúvida que também colocam, outra pergunta muito interessante, tem a ver com algo chamado de cash drag. Ok, é um nome diferente, mas é verdade, é importante também saberem o que é. O cash drag acontece quando tens dinheiro parado na plataforma, mas não existem aqui projetos disponíveis que estão, por exemplo, a corresponder aos critérios que definiste para investimento. E neste caso, o dinheiro fica temporariamente ali parado, sem gerar rendimento, o que reduz a tua rentabilidade global, obviamente, na carteira. Uma forma aqui de reduzir este efeito é diversificar entre várias plataformas, não só numa, a verdade é essa. Ou utilizar ferramentas de investimento automático, o que pega nesse dinheiro e vai então fazer por ti o investimento. O que é que também podemos perguntar quando se trata então deste tema? Se vale a pena aqui usar então o tal Auto-Invest, que é o tal investimento automático. Assim, na minha opinião, o Auto-Invest vai permitir reinvestir automaticamente o capital que vai sendo devolvido pelos empréstimos que vais então fazendo e vais colocando nos projetos, obviamente, o dinheiro, mas isto é particularmente útil para quem quer o efeito aqui de juros compostos, que funciona de uma forma automática, sem ter que estar analisado depois manualmente todos os projetos, como eu faço, por exemplo, todos os meses. Porquê? Porque tenho disponibilidade para isso, tenho tempo, tenho gosto, quero perceber mais sobre a empresa, mas, no entanto, normalmente para não nos auto-sabotarmos, podemos, obviamente, colocar
este auto-invest. No entanto, é importante definir também os critérios, serem claros, como a duração do tipo de empréstimos que querem, as taxas mínimas, limites de valor por projeto, para evitar aqui depois também uma concentração excessiva. Outra pergunta aqui também que posso responder é quanto dinheiro é que nós precisamos para começar a investir? Muitas plataformas permitem começar com valores muito baixos, entre 10 a 50 euros, também para verem como funcionam este tipo de investimentos. No caso da MacLear, os investimentos começam a partir de cerca de 50 euros, portanto vocês podem colocar 50 euros, mas obviamente é o mínimo. Para aplicar uma estratégia aqui de diversificação, para ser com mais sentido, vocês podem começar, por exemplo, sei lá, com 100, 200, 500, 1000 euros para poder depois dividir entre vários projetos. Claro que isso fica sempre ao vosso critério, eu não sou analista financeira, nem estou aqui a prestar recomendações financeiras, nem consultora financeira, portanto eu aqui apenas dou a minha opinião nestes vídeos e não devem investir baseados, obviamente, num vídeo do YouTube. Eu vou-vos mostrar agora um exemplo concreto, o que eu vou fazer com o meu dinheiro na plataforma. Vou então investir neste momento os meus 250 euros deste mês numa empresa que se chama Omega Trade, que trata-se de uma empresa de construção na Polónia, com classificação de risco BBB, portanto aqui é o segundo nível de maior garantia, vamos dizer desta forma, em termos de risco. Dentro da plataforma existe esta categoria, A seria superior, BBB a seguir. A empresa trabalha no segmento de construção residencial e comercial, realiza aqui projetos de renovação de fachadas, eficiência energética e acabamentos de interiores. Um detalhe importante é que a empresa atua como empreiteira de execução e não como promotor imobiliário, ou seja, vai aqui executar projetos para clientes em vez de comprar terrenos e desenvolver projetos próprios, ok? Este tipo de empresas, vamos dizer assim, muitas vezes precisa de financiamento para suportar operações ou projetos específicos e é aqui que vai entrar então este financiamento, o crowdlending, que pode funcionar como alternativa ao financiamento bancário tradicional. Em muitos projetos dentro destas plataformas também aparecem indicadores financeiros utilizados para avaliar o risco. Um dos exemplos mais comuns é o LTV e também o Debt to Equity. O Loan to Value, que é o LTV, mede a relação entre o valor do empréstimo e o valor do ativo ou colateral associado. Quanto mais baixo for este rácio, maior tende a ser a margem de segurança, ok? Portanto, o LTV deve ser mais baixo. Já o Debt to Equity mede a relação entre a dívida e o capital próprio da empresa. Ajuda aqui a perceber o nível de alavancagem de endividamento também financeiro da empresa. Estes indicadores funcionam como uma espécie de pequeno cartão de pontuação de risco, o tal BBB, o A que é categorizado, que ajuda o investidor a avaliar rapidamente a estrutura financeira dos projetos. Outro aspecto interessante também é que alguns projetos podem-se usar aqui o financiamento também por etapas, por tranches, ok? Em vez de usar todo o dinheiro, todo o capital que receberam de uma vez só, podem ser libertados então em tranches em diferentes fases à medida que os determinados objetivos do projeto são atingidos. Este modelo também ajuda a controlar aqui a utilização dos recursos porque apenas o financiamento vai continuar se o projeto estiver a avançar conforme o planeado. Agora, em relação à minha estratégia pessoal neste tipo de investimento, ela é relativamente simples. Eu estou a investir cerca de 250 euros por mês neste tipo de projetos, não só nesta plataforma, em várias, mas não é a base principal do meu portfólio, mas sim uma pequena parte de uma estratégia global que inclui ações, ETFs e outro tipo de investimentos com mais e menos risco. E a lógica aqui, para mim, é sempre a mesma: diversificar. Ora, não devemos nunca depender de um único tipo de ativo e construir várias fontes de rendimento ao longo do tempo. É a minha estratégia. Se quiserem explorar este tipo de investimento e perceber melhor como é que funciona, podem também encontrar mais informações sobre a plataforma MacLear no link que está na descrição aqui do vídeo. E se decidirem criar a conta através deste link, podem também ter acesso às campanhas e bónus disponíveis neste momento. Mas tenho que reforçar mais uma vez, este tipo de investimento deve ser feito apenas com capital que não se vai precisar num curto prazo e sempre dentro de uma estratégia de diversificação. E se gostaram deste vídeo, eu vou pedir então por favor o vosso apoio, deixem ficar o vosso gosto para ajudar aqui o projeto, ajuda muito o canal a crescer. Se não forem subscritores, cliquem no botão subscrever que está aqui em baixo para poderem acompanhar todos os vídeos que eu faço aqui no canal Renda Maior. Como sempre, obrigada por assistirem também e vemo-nos no próximo vídeo.